Aqui no AutoCAD, quando a gente tem essa situação aqui, onde a gente tem um elemento 3D, a gente quer fazer ele ser convertido em um elemento 2D, né, para quando a gente vier aqui em top, aqui no topo, a gente poder ver ele em planta na mesma angulação que ele estava aqui no 3D, né, a gente costuma usar aquele comando flatshot. Né. Tem um vídeo aqui no canal que a gente mostra como é que usa ele. Basicamente, quando está tudo certo, só clicar aqui em Create e ele vai criar pra gente esse elemento 2D que a gente pode ver aqui quando clica em Top. Porém, quando eu usei aqui agora esse comando, apareceu aqui uma mensagem: não há sólidos ou superfícies que podem ser projetadas. Né? Por que isso acontece em alguns casos? Se eu selecionar tudo aqui que eu tentei projetar e der o Ctrl 1 para entrar no menu de propriedades aqui, eu vou ver que eu tenho 30 elementos aqui selecionados, né? E eu tenho 2 linhas e 28 3D Faces. Né? Esse 3D Face, ele não é considerado no AutoCAD um sólido ou uma superfície que pode ser projetada com o comando Flatshot. Então daí é por isso que eu não consigo. Só que existe um jeito aqui de eu meio que converter esse elemento 3D, que não tem nada de sólido, em um sólido, né, só para eu poder fazer o comando Flatshot. Né. Para isso, eu vou extrudar todas essas partes dele, né, todas essas faces, eu vou extrudar para ele virar um elemento que o AutoCAD considera que é um sólido, né, vamos dizer assim. Então, para isso eu vou usar o comando Extrude. Tá? Vou dar Enter, vou selecionar ele todo. Vou dar Enter de novo. E percebe que agora que eu mexer o mouse, todas as faces dele estão sendo extrudadas, né, uma certa quantidade ali. Então eu vou tentar mover o mouse um pouco para cima aqui e vou digitar 0.0001. Assim ele vai ser extrudado bem pouco mesmo, quase nada. Só que já vai poder ser considerado pelo AutoCAD um elemento que pode receber o comando Flatshot. Né? Então eu vou dar um Enter e ele vai ficar meio até mudar de cor aqui. Né? Só que agora que eu tentar usar o comando Flatshot de novo, Flatshot, né? Eu vou clicar aqui em Create e agora ele vai criar para mim, né, esse elemento aqui no 2D. Então ele me pede um ponto de inserção, clique em algum ponto, pergunta se eu quero alterar a escala desse elemento, eu vou deixar um mesmo para manter do mesmo tamanho. Dou Enter de novo. Ele pergunta se eu quero inserir alguma rotação no elemento, né, na área de trabalho do AutoCAD, vou deixar 0 mesmo. E ele inseriu para mim. Se eu clicar aqui em Top agora, eu vou ver que ele foi inserido aqui no canto, né? O top ficou rotacionado, eu vou clicar na setinha aqui para ele ficar para cima, né? E agora aqui no 2D, eu tenho aquele elemento que estava em 3D, né? Que ainda está ali, mas eu só tinha em 3D, agora tem em 2D também. Então se eu der um Explode aqui, né? Eu tenho ele literalmente em 2D. Isso aqui pode ser muito utilizado para fazer detalhamento, né, desse elemento 3D que a gente tinha só em 3D. Né, fazer detalhamento, fazer ele maior, fazer de outra cor, cotar, né, e assim por diante. Eu só tenho que me atentar ao seguinte: como eu extrudei esse elemento, se eu der bastante zoom aqui em qualquer canto dele, eu vou ver que a linha que era para ser uma linha só, agora são 2 linhas. Tá? Né, então se eu vier nesse cantinho aqui, por exemplo, se eu der bastante zoom, eu vou achar que eu tenho 2 linhas aqui, ó. Né, o que teoricamente seria uma linha só, aqui vira 2 linhas. Mas é necessário para poder usar o comando Extrude, né, para o AutoCAD poder reconhecer o meu elemento 3D como um sólido, para poder usar o comando Flatshot, para eu poder ter ele aqui em planta baixa.